Bom dia, turminha do segundo ano. Como é que vocês estão, né? Começaram bem o ano, já estudando, já conhecendo novos professores? E aí? Tenho curiosidade para saber quem são vocês, né? Porque tia, na realidade, não conhece. Não conhece ainda, conhece de vista, mas não teve a oportunidade de dar aulas, né? Como se deveria. Pois então, antes de mais nada, vamos às apresentações. Eu me chamo Patrícia, tia Patrícia, né? E sou a sua professora de geografia, certo? Pois é, vamos trabalhar com geografia, uma matéria que para alguns é um pouquinho chata, mas na realidade ela tem uma grande importância na nossa vida, ela faz parte de quase tudo. Apesar de não apresentar, apesar de não ter cara para isto, mas ela faz parte de tudo que nós vemos nos dias de hoje e também em anos anteriores. Pois é. Bom, para começarmos, eu não vou iniciar com livros, tá? Não nesse momento. Depois, sim. A gente vai falar de assuntos que são importantes, que são relevantes, que vocês talvez já tenham visto de alguma maneira, e aí a gente vai poder ver um pouco mais, com mais profundidade esse assunto, né? E assim o faremos, tudo bem? O tema que eu tô trazendo hoje, que na realidade o assunto está sendo debatido nesse momento, é justamente tipos de escola. Exato, tipos de escola. Mas será que a gente tem exatamente tipos de escola? Como assim, gente? Vocês conhecem tipos de escola? Existem escolas diferentes umas das outras? Pois é, essa é a pergunta que eu faço e ao mesmo tempo vou respondê-la. Sim, existe diversos tipos de escola espalhados pelo nosso território brasileiro, né? Não há somente a nossa escola Educandário Menino Jesus de Praga. Há muitas outras que estão espalhadas pelo nosso território, de diferentes maneiras, tá? E é aí onde a gente vai tentar aprender, tentar pelo menos ter um pouco delas em nossa memória, tá bom? Você não precisa decorar, você não precisa, eu tenho que decorar essa. Não, você não precisa, apenas precisa ouvir, entender e, consequentemente, você vai estar compreendendo o assunto, tudo bem? Então, vamos lá, olha só, como eu falei, tipos de escola, né? Uma coisa que a gente tem que deixar de antemão, já bem frisado logo no início, é que quando a gente fala em escolas, a gente está falando de convivência, não é isso? Convivência. E essa convivência, a gente está falando de convivência entre os colegas, entre professores, zelador, diretores, secretários, não é isso? A gente tá falando dessa convivência. Então, essa convivência, ela tem que ser respeitada, tá? E ela tem que ser vivenciada. Pois é. Quando a tia diz respeitada, é porque muitas vezes, em algumas situações, a gente tá estressado por um motivo ou por outro, e acaba dando uma resposta errada, acaba falando mal, de repente, de algum coleguinha, se chateando por algum motivo. Então, isso faz parte da convivência. Nós não precisamos ser perfeitos, porque isso não vai existir. Mas a gente precisa administrar esses sentimentos que surgem, né? Principalmente que está lá no topo da cadeia, como diz a história. Respeito. O respeito, ele tem que ser prioritário em todas as situações, mesmo estando dentro da escola ou fora dela, não é isso? Então, a convivência, ela tem que ter a base, e a base para isso é o respeito, certo? Bom,
Vendo isso, nós vamos agora ver os tipos de escola. Por exemplo, vocês já ouviram falar em escola de zona rural? Será que ela existe? Sim, ela existe. Pois é, escola de zona rural, escola como o Educandário Menino Jesus de Praga, que está no município, está inserida na cidade, no nosso município. Escolas indígenas, por que não? Pois é, os indígenas estudando, exatamente. Se alguém estranhou, se equivocou. Mas os indígenas também possuem a mesma habilidade de qualquer um, ou às vezes até mais, e eles possuem a sua escola, tá? A escola quilombola, quem já ouviu falar sobre os quilombos? Será que alguém já escutou, pelo menos, falar sobre os quilombos? Pois é. Então, vejam, nós estamos vendo aqui algumas escolas que são interessantes, que são pertinentes e que talvez alguém de vocês nunca tenha ouvido falar, né? E tia tá aqui para explicar. Vamos lá. Por exemplo, na escola que está no município, na cidade, nós temos dois tipos. Olha, só para começar. Nós temos dois tipos de escola que são as mais, assim, digamos, as mais lembradas, né? As mais fixadas. O educandário, por exemplo, ela é uma escola, não é isso? Mas ela é uma escola privada ou pública? Quem pôde responder, se respondeu certo, a escola é privada, ou seja, você é aluno, tem o seu papai, mamãe, o seu responsável, que faz um pagamento mensal, pagamento de mensalidades para que você tenha acesso às aulas, não é isso? Para que você tenha acesso à recreação, às atividades que são propostas, enfim, a tudo isto. Não é assim que funciona? Pois é. Aí nós temos também a escola pública. Na escola pública é um pouco diferente. Por quê? Porque na escola pública, nós que estudamos lá, ou se tivermos uma oportunidade, nós não pagamos, nós não temos uma mensalidade para ser paga como numa escola privada. O educandário é uma escola privada, então ela precisa que o seu papai, sua mamãe, tio, vovô, vovó, o seu responsável precise mensalmente estar pagando por sua mensalidade para que você possa ter, né, essa prestação de serviço, possa ter as aulas, as recreações, as atividades que são propostas. Quando nós falamos em escola pública, é diferente, porque não há necessidade de pagamentos mensais. Ou seja, o governo, né, digamos assim, ele se responsabiliza por essa atividade, por essas atividades. Como? Vejamos. Você não trabalhando, ou melhor, estudando em escola pública, você não tem necessidade de pagar por fardamentos, né? Porque vai ser fornecido. Você não tem a necessidade de comprar o seu lanche, porque dentro daquele espaço, em uma hora determinada, vai haver o lanche fornecido, que é a famosa merenda, tá? Que mais eu posso dizer? Enfim, são alguns dados que referem-se à escola pública e à escola particular. Tudo bem? Para que vocês possam diferenciá-las uma das outras, tá? Então, na escola pública, nós vamos encontrá-la no município, no estado e no federal. Ela está localizada nessas três remetentes: municipal, estadual e federal, ok? Pois é. Fora também, que tia não acabou falando, há também algo importante. Tá vendo o livrinho que você tem que comprar mensalmente? Pois é, na rede pública você não precisa, porque ele é fornecido gratuitamente, tá?
Ah, tia, então lá as escolas públicas são melhores. A escola pública oferece tudo que a gente precisa. Nós temos que ir para a escola pública. Vejamos, deveria sim, deveria ser realmente a melhor opção para todos nós, né? Porque lá tem todas essas ofertas. Mas há algo que muitas vezes, em muitos casos, deixa-se a desejar: qualidade de ensino, tá? Então, mesmo que a gente tenha tantas farturas, né, como foram ditas aqui na escola pública, em algumas situações, eu não estou generalizando. Generalizando quer dizer tudo e todos que existem no Brasil. Não, não estou. Em algumas situações do nosso Brasil, existem instituições educacionais que não oferecem uma escola, ou melhor, uma educação de qualidade. Então, deixa você em falta, com muitos conteúdos, com muitas aprendizagens, certo? Então, é necessário fazer uma análise. Às vezes é por isso e por outras razões que papai, mamãe, o seu responsável, acaba te colocando em uma escola particular, como é o caso do educandário, ou de outras que existam por aí, né? Eu sei que a nossa escola oferece, sim, com certeza. Não estou fazendo, como dizem, missa de corpo presente, talvez vocês nem entendam. Mas realmente o educandário oferece qualidade de ensino. Isso é muito importante. Na realidade, isso é que leva o nome da escola, certo? Não é o aluno, não é o professor, mas é a qualidade de ensino que ela é ofertada. Pois é, meus amores. Enfim. Então, aí nós vimos esses tipos de escola. Ah, encerrou nelas, tá bom, acabou. Não, temos algumas outras. Escola no campo. Já ouviram falar? Isso, no campo rural. Pois é, existem. Nos sítios, existem sim. São escolas também públicas, certo? Escolas públicas. Esses alunos, eles precisam se deslocar de onde moram até chegar na escola pública, na escola do campo rural, e lá eles vão aprender os mesmos e as mesmas atividades e conteúdos que você aprende: português, inglês, geografia, matemática, todas, tá? Sem exceção, ok? Fora essas atividades, fora esses conteúdos, é necessário dizer, é necessário lembrar que eles aprendem também atividades que estão corriqueiras ao meio em que eles convivem, né? Ao meio rural. Exatamente. Assim como nós muitas vezes vamos ver fatos interessantes que estão relacionados à cidade. Da mesma forma, esses alunos, né, que moram no campo, certo? Como aqui, ó, algo que eu não citei, por exemplo, ou melhor, citei, mas não falei por inteiro. Esse transporte, esse deslocamento, porque há uma distância, não é isso? Então, esse aluno, para chegar lá na escola rural, ele pode chegar a cavalo? Pode. De charrete? Pode. De moto? Sim. São meios de transporte que há nos meios rurais, certo? E são comuns para todos os alunos. Então, eles podem chegar. Então, para diminuir essa distância, esse distanciamento, é necessário alguns meios de transporte. Então, na zona rural são utilizados estes que eu acabo de dizer, certo? Outra escola que nós ainda não foi citada, escola indígena. Vocês imaginam índios estudando? Porque vocês sabem que o Brasil possui índios, não sabem, né? Vocês estão ligados nisso, né? Pois é, o nosso Brasil, ele, voltando um pouquinho à história, antes de ele ser ocupado
pelos portugueses, ele era repleto de populações indígenas. Hoje há uma mínima quantidade, né, por diversos fatores. Mas essa mesma população, ela tem o mesmo direito que eu e você de estudar. É lei, certo? Isso é lei, tá? Agora vamos entender. Esses indígenas, eles aprendem as matérias que nós costumamos estudar, como matemática, português, inglês, geografia e assim por diante? Sim, meus queridos, eles estudam todas essas matérias. São primordiais. Em qualquer um dos casos que aqui foram ditos, são primordiais. São essenciais para o aprendizado e o desenvolvimento desses alunos, certo? O que mais esses indígenas podem aprender? Primeiro, o professor também é um indígena, tá? Ele não vai ser um professor que vai se deslocar da cidade para dar aulas, não. Ele vai estar dentro do meio da comunidade indígena. Ele fará o papel de professor, tudo bem? As disciplinas comuns que eu já disse, todas que eu falei, pontos importantes que eles têm que aprender, que eles aprendem, que está nessa grade curricular. A linguagem indígena, porque é tradicional, certo? Ok? Hábitos, pesca, caça, fazer artesanatos, fazer até, dependendo, brinquedos, exatamente, brinquedos em que eles possam interagir. Pois é, olha que interessante, né? E algo muito importante, que é bastante valioso entre eles, aprender com os mais velhos. Pois é, aprender com os mais velhos, porque eles têm muita sabedoria, digamos assim. Muita sabedoria e muito que passar para os mais jovens, certo? E por fim, nós temos a escola quilombola. Quem ouviu dizer escola quilombola? Gente, o que é isso? Bom, para a gente saber o que é isso, a escola quilombola, na realidade, quilombola não, vamos aos quilombos, tá? Quilombos. Para quem não sabe, os quilombos foram africanos trazidos forçadamente da África, lógico, para o Brasil. E o que é que acontece? Esses indivíduos que sofreram bastante porque foram escravizados aqui no Brasil, tá? Além deles fazerem atividades que não lhes cabiam, não receber por isso, não ter nenhum tipo de remuneração, eles eram muitas e muitas vezes assassinados, muitas e muitas vezes machucados, castigados, enfim. Então foi uma vida de muito sofrimento. Os quilombolas, na realidade, foram então esses africanos. Eles resolveram fugir. Fugir? Sim. Em especial, alguns resolveram fugir, adentrar na mata brasileira. E ali ficava difícil dos senhores, né, dos senhores das casas grandes irem atrás, tá certo? Então eles iam se formando, se juntando, né, e protegendo tudo aquilo que eles iam fazendo, protegendo com muralhas, vamos assim dizer, que não exatamente, mas enfim, eles iam se protegendo. E essa proteção, essa comunidade, que assim se tornou, eram comunidades que tanto tinham os negros, pobres, indígenas, que também sofriam por diversas mazelas, né? Causada pelos portugueses na época. E o que é que acontece? Formado essa comunidade quilombola, eles conseguem então administrar, ter uma vida, digamos, mais digna, apesar que eles não deixaram de trabalhar, mas passaram a ter uma vida mais digna, né? Cada um com suas atividades, cada um com seus afazeres, e enfim, e assim foram. Por isso que
existe ainda hoje remanescentes, como o nome é dito, remanescentes dos quilombolas. Pois é, ainda hoje existem. Exatamente. Então, essas remanescentes dos quilombolas, eles continuam entre família, né, entre eles, a continuação da agricultura, da pecuária, mas que volte-se para eles próprios, entendem? Até aí tudo bem. Mas precisa de educação. O Brasil hoje cresceu, hoje tem um número muito grande de habitantes e todos nós, independente de classe, de qual posição a gente possa se encontrar, se é indígena, se é quilombola, é direito, é lei. Você, mas eu estudar. A partir dos 4 anos já é lei, certo? Então, o que acontece? Os quilombolas também possuem esse mesmo direito. Eles estudam como, mais uma vez eu vou dizer, estudam todas as matérias que nós costumamos ver diariamente, certo? Fora esse estudo que é necessário, que é básico, eles também possuem, dentro desse currículo, né, a obrigação, a compreensão de entender as suas origens, de entender por que quilombolas, as tradições, as danças, as músicas, os costumes que fazem parte. Entendidos até aí? A historicidade que eu quero dizer, tá bom? Bom, eu sei que eu já falei muito e eu acho que é o suficiente, né? Até porque estamos no nosso primeiro dia de segundo ano, tá bom? Então, o que é que tia vai fazer? Tia, no momento, não vai lançar nenhuma atividade, não agora, tá certo? Tia vai lançar atividade no quadro, vai fotografar e vai enviar para vocês. E aí vocês enviam para tia. Se houverem dúvidas, por favor, entre em contato, pergunta, diz o que está acontecendo, diz onde não está entendendo, tá? Mas esse questionáriozinho, que não vai ser um questionário de 10 questões, jamais. Um questionário com 1 ou 2 questões, dependendo, eu vou colocá-lo no quadro para que vocês possam fazer em casa e para que os que estão presenciais possam fazer lá no Educandário, tudo bem? E aí você envia para tia, eu vejo se está certo, se estiver incorreto, tia manda um áudio pedindo para você fazer a correção. Tudo bem então? Fechado até aí? Compreendido até aí? Eu espero que sim. Bom, é isso, meus amores. Qualquer dúvida é só me chamar. Desde já eu agradeço muito sua participação, a sua atenção. Espero que tenham ouvido e visto a aula, tá bom? E por enquanto é só. O livro, por enquanto, a gente vai deixar ele quietinho, tá bom? A gente vai trabalhar essas atividades em que a gente pode ver sem a necessidade do livro. Quando o livro chegar, tenho certeza que vocês vão estar mais afiados do que nunca, certo? Um beijo bem grandão de tia Patrícia e nos veremos na próxima aula. Até lá!